Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje tivemos um imprevisto ali em relação à nossa aula, que seria ao vivo, mas eu vou trazer algumas informações para vocês sobre regência verbal, tá? Nós temos aí duas regências, regência verbal e a regência nominal, mas hoje nós vamos falar unicamente sobre a regência verbal, ok? Então, acompanhem comigo que eu quero trazer algumas informações bem importantes para vocês, tá? Primeiro, nós precisamos recapitular um pouquinho o que são os verbos, como eles se classificam, para que nós possamos entender toda essa questão que envolve regência. Então, a primeira informação que nós precisamos saber é que o verbo, ele tem duas classificações. Ele pode ser um verbo significativo ou ele pode ser um verbo de ligação. No caso dos verbos de ligação, a gente já comentou muito, né, a respeito disso com vocês. Nós temos os verbos que ligam um sujeito a uma característica. Por exemplo, o verbo ser, né? Joana é bonita. Então, liga o sujeito Joana a uma característica, bonita. Então, Joana é bonita. Mas o verbo de ligação em si, ele não traz nenhuma informação relevante. Ele serve para fazer essa ligação, né, entre estruturas. Então, os verbos de ligação é muito fácil para nós decorarmos, mas eu vou repetir para vocês mais uma vez, tá? É aquela formulazinha cafés para dois. Lembra que eu já comentei? Então, C de continuar, A de andar, F de ficar, E de estar, S de ser. Daí nós temos os dois P's, o parecer e o permanecer. E eu sempre faço aqui um adendo, né? Uma explicação para vocês que é relacionada aí. Essas aqui são tatuagens de chicletes que a minha filha fez, tá? Explicação relacionada ao verbo andar e ao verbo ficar. O verbo andar, ele pode ser ora verbo de ligação, ora verbo de ação. Por exemplo, eu ando triste, ligação. Eu ando rápido, ação, tá? E o verbo ficar, eu fiquei triste, ligação. Eu fiquei parado. Ação. Portanto, nós precisamos ter esse cuidado aí quando falarmos a respeito dos verbos de ligação, porque nós temos duas características importantes envolvendo aí esses verbos, tá bom? E os verbos significativos que nós conhecemos são aqueles que indicam o quê? Ação ou o fenômeno da natureza, tá? Então, por exemplo, comer, correr, brincar, nadar. Os verbos dessa natureza, galerinha, eles são quase que infinitos, tá bom? E os verbos de fenômeno da natureza, trovejar, chover, nevar, ventar, ok? Então, eles indicam sempre uma ação, um significado. Eles são os verbos que nós chamamos de significativos, ok? Então, vamos continuando. Por que eu tô falando de tudo isso com vocês? Porque nós vamos retomar agora. Para falar de regência, nós precisamos retomar o conceito de transitividade verbal. Vocês se recordam disso? Transitividade verbal é aquela ideia de entender se o verbo ele é transitivo direto, transitivo indireto, ou bitransitivo ou intransitivo. Significa entender se o verbo exige um complemento, se esse complemento que ele exige é um objeto direto, não precisa de preposição, se é um objeto indireto, que precisa primeiro da preposição, se ele precisa de um objeto direto e depois de um indireto, que é o caso do bitransitivo, que precisa das duas coisas, ou se ele é um verbo intransitivo que não precisa de nenhum tipo de complemento. Esse é o conceito de transitividade verbal, ok? E por que nós estamos retomando aqui o conceito de transitividade verbal? Para chegar no assunto que envolve aí as regências, tá bom? Então, gente, quando eu falo de regência verbal, pensa comigo na palavra reger, tá? Essa palavra reger, ela remete a um maestro, ok? Pensa lá no dirigente de uma orquestra, que ele fica lá coordenando o compasso da música para que as pessoas saibam exatamente o momento de começar a cantar, de terminar, de subir a voz, né? De baixar a voz. Ele fica regendo. A regência verbal tem a ver com isso. Quando eu preciso utilizar uma preposição, quando eu não preciso utilizar uma preposição, quando isso é uma exigência verbal, quando não é uma exigência verbal, então isso é regência, tá? Regência verbal. Então nós vamos analisar se o verbo em questão precisa ou não de uma preposição e se isso vai alterar ou não o sentido da frase.
Porque nós temos alguns verbos que, a depender da preposição, significam uma coisa. E sem a preposição, eles significam outra coisa. Então, muda o sentido completamente da frase se eu uso ou não a preposição. Por isso, é importante que nós retomemos a esse conteúdo, tá ok? Então, olha só. A primeira situação que eu quero trazer aqui para vocês é em relação ao verbo namorar. Olha só que curiosidade bacana. Verbo namorar. Será que eu preciso utilizar a preposição com o verbo namorar ou não preciso utilizar a preposição? O que vocês acham? Bom, a frase é a seguinte: eu namoro o João. Eu não namoro com, eu namoro alguém. Esse verbo é um verbo transitivo direto, ele não exige o uso da preposição. Porém, pelo seu uso constante, foi admitido que isso acontecesse na nossa língua. Então, a forma eu namoro com o João também é considerada correta. No entanto, isso não muda a natureza do verbo. Ele sempre vai ser um verbo transitivo direto. Só que quando eu utilizo a preposição com esse verbo, então eu tenho um verbo transitivo direto preposicionado, tá? Mas ele continua sendo transitivo direto. E o correto é namoro o João, tá bom? Segundo verbo que eu quero trazer aqui para vocês, e aqui existe uma curiosidade muito interessante e que vocês podem aí eventualmente ser pegos de surpresa em função disso em alguns vestibulares. Verbo esquecer e verbo lembrar. Galerinha, essencialmente, esses dois verbos, eles são verbos que exigem preposição, tá? Porém, essa preposição ela só vai acontecer se eu utilizar um pronome junto. Se eu não utilizar o pronome, eu não preciso colocar a preposição, tá? Por exemplo, se eu uso o pronome pessoal oblíquo, a preposição torna-se obrigatória. Se eu não uso o pronome pessoal oblíquo, a preposição é dispensável, tá? Como que funciona? Olha só. Eu me esqueci dos meus documentos. Cadê o pronome oblíquo? Me, lembra? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe. Lembra dos pronomes? Ok, então me, pronome pessoal oblíquo. Se eu digo eu me esqueci, então eu preciso da preposição. Eu me esqueci dos, olha o de mais o os, dos meus documentos. Se eu não uso o pronome oblíquo, eu não preciso da preposição. Daí ficaria assim, eu esqueci meus documentos. Perceberam a diferença? Então, com esses dois verbos, tá? Se eu utilizo o pronome oblíquo, eu preciso da preposição. Se eu não utilizo o pronome oblíquo, eu não preciso da preposição. Beleza? Tudo certinho? Então, vamos adiante, tá? Mais um verbo. Verbo obedecer e desobedecer, né? Mais uma classe aqui, mais um tipo de verbo. Então, aqui, gente, nós sempre temos um verbo transitivo indireto. Eles são VTI, então eu sempre preciso da preposição. Então, eu obedeço a algo, a alguém. Eu desobedeço a algo. Eu desobedeço a alguém. Então, sempre que você utilizar esses verbos, saiba, ele exige preposição. E daí eu começo a pensar, por exemplo, na ocorrência da crase, tá? Porque o que é a crase? A crase é o a do artigo mais o a da preposição. Não é mesmo? Então, o a mais a fica o a com crase. Então, se o meu verbo, por exemplo, exige uma preposição e a palavra que vem depois é uma palavra feminina, que tem simbolicamente um a ali na frente, eu vou fazer a junção e vai ocorrer a crase. Então, a regência verbal está completamente relacionada com a utilização ou não da crase. E daí, claro que eu vou observar as regras que envolvem aí o uso da crase, como, por exemplo, a palavra masculina. Eu não vou utilizar a crase com a palavra masculina, mas a preposição a vai aparecer ali. Agora, se a palavra for feminina, então eu vou utilizar a crase. Por quê? Porque eu tenho uma palavra feminina e o meu verbo, como por exemplo, obedecer e desobedecer, exige que eu utilize de uma preposição, tá? Então, se atentem aí a essa norma. Verbo preferir. E eu vou fechar com esse verbo essa nossa aulinha de hoje. Galerinha, o verbo preferir, ele tem uma característica muito própria, que é, nós geralmente utilizamos ele de forma incorreta.
né? Quando você tá falando, utilizando esse verbo, aí geralmente você fala, eu prefiro mais do que, eu prefiro menos do que. Então, olha o do que aparecendo. Porém, a regência verbal indica que, com o verbo preferir, a única preposição que cabe é o a. Então, eu prefiro uvas a mamão. Eu prefiro estudar a trabalhar. Entenderam? Eu prefiro ficar em casa a ir ao cinema. Então, são situações em que eu utilizo o verbo preferir e que eu preciso entender. Com esse verbo, só cabe a preposição a. Não existe o mais do que, menos do que. Quem prefere, prefere algo a algo, tá? Nunca mais esqueça disso, porque, ó, vestibular por aí cobra, hein, gente? E ok, vou terminar por aqui porque na nossa próxima aula síncrona eu quero trazer muitas outras informações para vocês a respeito dessas regências, tá? Da regência verbal, vamos falar um pouquinho da regência nominal também e principalmente daqueles casos em que, se eu utilizar a preposição, eu vou mudar o sentido do verbo. Então eu preciso entender quando utilizar a preposição sem mudar a ideia principal que eu quero passar ali, tá bom? Gente, um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!